Olá, professores! Agora nós vamos dar início à nossa aula 4 do curso do ECA. Hoje nós vamos estudar do direito à convivência familiar e comunitária. E para isso, já prepare seu material de anotação e sem mais delongas, vamos à aula. Bem, chegamos aqui no nosso material de apoio. Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 3, que vai falar do direito à convivência familiar e comunitária. Esse não é um título muito cobrado nas nossas provas, porém algumas questões saem daqui. Então nós vamos focar naqueles artigos, incisos e parágrafos que forem mais cobrados nas provas de concurso da área de educação. Aquilo que não for cobrado nessas provas não estará aqui. Nós vamos focar aqui no conteúdo principal para nós. Artigo 19, bora começar. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, não é parcial. Vamos aqui no mapinha mental para a gente entender isso. É direito, ó, do quê? É direito da criança e do adolescente. Então, toda criança e adolescente tem o direito de ser criado e de ser educado no seio de sua família. O ECA, aqui nessa aula de hoje, nós vamos entender qual é o conceito de família para o ECA. O ECA ele apresenta três pilares para a família: família natural, depois ele apresenta o conceito de família ampliada ou extensa, e por último, o conceito de família substituta. Então, para o ECA, nós vamos ver nessa aula o que é família, que se divide em três grupos. O primeiro grupo, família natural, nós vamos ver aqui no próximo artigo. Em seguida, vamos para a família extensa ou ampliada. E por último, a família substituta. Então, a família substituta. Nós vamos aqui, ó, que direito da criança e adolescente de ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta. Mais à frente a gente vai entender o que é o conceito de família substituta. Mas por hora a gente precisa entender que a criança e o adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta. E essa criação e essa educação, ela deve assegurar a convivência familiar e comunitária. Em que ambiente? Em um ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. As bancas vão vir aqui e vão falar que é um desenvolvimento parcial. A maioria das questões que cobram esse artigo vem aqui e substitui por desenvolvimento parcial. E não é isso. A gente viu que essa criação e essa educação ela deve ser garantida aí, né, num ambiente que promova o desenvolvimento integral e não parcial, certo? Vamos aqui para a nossa primeira questão dessa aula para entender como esse assunto é cobrado em prova. Diz assim: em consonância com o Estatuto da Criança e Adolescente, nosso glorioso ECA, marque a alternativa correta. Vamos lá. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Assegurado o quê? A convivência familiar e comunitária. Em que tipo de ambiente? Em um ambiente que garanta o seu desenvolvimento mínimo. Opa! A gente não viu isso aqui que garanta o seu desenvolvimento mínimo, de maneira que garanta, né, no mínimo, o seu desenvolvimento parcial, em um ambiente, né, que garanta, no mínimo, seu desenvolvimento parcial. Eu vou puxar para um vermelhinho aqui. A gente acabou de ver que o desenvolvimento não é parcial. Ele deve ser garantido um desenvolvimento integral. Esse textinho aqui tornou errado essa alternativa. Então, o gabarito da questão 30, errado. Vamos agora para o parágrafo primeiro. Diz assim: toda criança e ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, a reavaliação, no máximo a cada 3 meses, está de vermelho, porque é aqui que a gente tem que olhar mais. Devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer modalidades previstas no artigo 28. A gente vai chegar lá nas possibilidades ali de família substituta. O que a gente precisa entender aqui desse texto? Aqui, esse texto, as questões focam principalmente naquilo que está destacado em vermelho. Mas vamos entender o que que é qual que é o conceito, né, de acolhimento familiar e de acolhimento institucional. Ele diz assim, ó: a criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento. Programa de acolhimento é aquele antigo abrigo. Lembra, a criança ali, uma criança órfã, não tem com quem ficar, não tem familiar. Ela vai para um abrigo. Antigamente ela ia para um abrigo. Qual que é o nome que o ECA dá para isso? Programa de acolhimento. O programa de acolhimento ele pode ocorrer de duas formas.
A primeira forma, mais conhecida, é a forma institucional, que é essa de modelo de abrigo, que é uma forma que é um abrigo, né, um local que a criança vai ficar acolhida pelo Estado. Então, o Estado, o poder público, vai manter esse local. Isso é institucional. E nós temos a segunda forma, que é familiar. O que que é isso? Pensa em uma criança, um adolescente que não tem familiar para ficar, não tem nenhum familiar ou precisa ser retirado de próximo dos seus familiares. Por exemplo, o familiar é usuário de droga ou agressivo, não tem como deixar aquela criança naquele ambiente, ela precisa ser retirada. Existem duas possibilidades. A primeira, colocar num acolhimento institucional, né, um programa de acolhimento do governo, ou um grupo de famílias. As famílias vão lá e se cadastram na justiça e dizem: Ó, eu aceito receber aqui na minha casa uma criança ou adolescente por um período. Então, não precisa mandar ela direto para um acolhimento institucional, que é mais frio, que é mais do governo. Pode mandar aqui para dentro da minha casa, acolhimento familiar. Então, o programa de acolhimento ele pode ser familiar ou ele pode ser institucional. Onde que estão as perguntas? As perguntas se concentram aqui, ó. Qual que é o prazo para reavaliação? O prazo para reavaliação é qual? É de 3 meses. A cada 3 meses deve ser reavaliado. Então, a cada 3 meses, precisa a autoridade judiciária ir lá e reavaliar e ver se é possível já retornar para a sua família natural ou você vai colocar em uma família substituta. De 3 em 3 meses, a autoridade judiciária vai lá e reavalia. Onde que eu quero que vocês olhem é para cá. Entenda primeiro que o programa de acolhimento, nós temos um programa familiar, um grupo de famílias que se cadastra para receber crianças ou adolescentes que não têm lar para ficar, não têm família para ficar, ou precisam ser retirados das suas famílias. Então, pode ser um acolhimento familiar ou acolhimento institucional, que é um programa do governo para receber essas crianças e adolescentes que não têm local para ficar, não têm familiar para ficar, ou precisam ser retiradas no meio de sua família. Isso é o acolhimento familiar e institucional. Ele vai ser avaliado em que prazo? A cada 3 meses. A cada 3 meses, a autoridade judiciária vai lá e vai reavaliar se ele vai poder permanecer nesse programa, certo? Pegando esse mapinha mental aqui, você não vai errar nenhuma questão sobre isso, porque elas se concentram aqui nesse prazo de reavaliação. Vamos aqui para a questão 31 entender como isso cai em prova. Diz assim: de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar, né, voltar para a família, ou de colocação em família substituta, em quaisquer forma prevista no artigo 28. A gente vai ver mais à frente as formas de família substituta da lei. A situação será reavaliada em que período? Qual que é o período de reavaliação para o acolhimento familiar e institucional? A gente acabou de ver que o período ele é de 3 meses. Vamos puxar aqui para um verdinho, período de 3 meses. Focando nessa informação aqui, ó, que a cada 3 meses vai ser reavaliado o acolhimento familiar e institucional, você não vai errar questões sobre isso. Parágrafo segundo. Permanência da criança ou do adolescente em programa de acolhimento institucional, ó, programa de acolhimento institucional, não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Esse primeiro prazo que a gente acabou de ver, que é o prazo de 3 meses, é o prazo para o juiz reavaliar. Então, a cada 3 meses, a autoridade judiciária, né, o juiz, vai reavaliar se essa criança ou adolescente vai permanecer em acolhimento institucional ou acolhimento familiar. O que que o parágrafo segundo trouxe? Um prazo de permanência máximo. Esse prazo de permanência máximo, ele é somente para o acolhimento, ó, institucional. Então, o acolhimento familiar não está aqui nesse prazo. O acolhimento institucional. Ele não pode se prolongar por mais de 18 meses. Vamos aqui no mapinha mental para a gente entender. O que a gente precisa olhar está aqui. Memorizou isso aqui, você não vai errar questão sobre esse prazo. Ó, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento o quê? Institucional, não acolhimento familiar. Programa de acolhimento institucional. E onde que as questões focam? No prazo. As questões vêm aqui também focam no prazo. Não se prolongará por mais de 18 meses. Então, o prazo máximo para uma criança ou adolescente permanecer no acolhimento institucional são 18 meses. Então, aquele acolhimento do governo, aquele antigo abrigo, no máximo que a criança ou adolescente pode ficar lá são 18 meses. Depois disso, ele não pode mais permanecer, a não ser que seja de excepcional interesse ali da própria criança. Porém, as questões não focam nisso. Onde que as questões focam? No prazo máximo de permanência ali no acolhimento institucional.
que é de 18 meses. Você precisa dividir os prazos, né? As questões vão brincar com isso. Então, o prazo de reavaliação, 3 meses. A cada 3 meses vai ser reavaliado. E qual que é o prazo de permanência máxima em acolhimento institucional? 18 meses. Então, 18 meses, prazo de permanência máxima em acolhimento institucional, e 3 meses é o prazo de reavaliação. Cada 3 meses o juiz vai lá e reavalia o caso, certo? Vamos para a questão 32. Diz assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o glorioso ECA, estabelece no artigo 19 que é direito da criança e adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, não é parcial, integral. Conforme o parágrafo 2º deste artigo, a permanência, ó, falou em permanência, a gente já sabe qual que é o prazo, da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de. Falou permanência, 18 meses. Falou reavaliação, 3 meses. Reavaliação, 3 meses. Permanência, 18 meses. Vamos aqui para a alternativa A. 12 meses? Não. 18 meses? Opa! Salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Certíssimo. A gente acabou de ver que o prazo ali, o prazo máximo de permanência, né? Quando a gente viu permanência, a gente lembra 18 meses. Reavaliação, 3 meses. Então, o prazo aqui é 18 meses. Questão 32, gabarito letra B. Vamos aqui para o artigo 22. Diz assim: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. O que a gente precisa olhar desse artigo? Que aos pais ó, vai incumbir o quê? É dever dos pais, né? Uma incumbência dos pais. A guarda, o sustento e a educação dos seus filhos menores, não dos seus filhos maiores, dos seus filhos menores. E essa obrigação ainda é de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Foca principalmente aqui, ó. Aos pais incumbe o dever de guarda, sustento e educação. Guarda, sustento e educação é uma incumbência dos pais, é um dever dos pais. Questão 33. Incumbe a quem o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. De quem que é essa incumbência? De quem que é esse dever? A alternativa aqui a gente já viu que a alternativa A vai matar. Não é do Ministério Público, muito menos do Conselho Tutelar, nem do juiz e nem do Estado. Essa obrigação aqui, ó, de guarda, de sustento e de educação é uma incumbência, é um dever dos pais. Questão 33, gabarito letra A. Vamos aqui para o parágrafo único. Diz assim: a mãe e o pai ou responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurado os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Vamos olhar aqui no mapinha mental, fica mais fácil de entender. Ó, a mãe e o pai. A mãe e o pai. Tem o quê? Primeiro, os direitos são iguais. A mãe não tem direito superior e o pai não tem direito superior. Os direitos são iguais. E os deveres e as responsabilidades devem ser compartilhados. Então, deveres e responsabilidades compartilhados e direitos iguais. No cuidado e na educação da criança. No cuidado e na educação da criança. E é assegurado, né? É assegurado ali, resguardado, o direito de transmissão de suas crenças e culturas. Então, as crenças e as culturas, você tem o pai e a mãe têm o direito de transmitir isso para a criança. Vamos aqui na questão 34 ver como isso cai em prova. Diz assim: analise as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa: o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura às crianças brasileiras o direito de contestar os critérios avaliativos, sendo-lhes vedado recorrer às instâncias escolares superiores. Opa! A gente vai ver isso aqui mais à frente. Na próxima aula a gente vai ver isso aqui. Mas não é vedado o direito de recorrer, é garantido o direito de recorrer às instâncias escolares superiores. Então, essa primeira afirmativa aqui está errada. Fique calmo que na próxima aula a gente vai entender isso aqui. Segunda afirmativa, agora vem com relação a esse texto. A criança tem direito à educação, sendo-lhe assegurada igualdade de condições para acesso e permanência. A gente viu isso aqui na primeira aula. A gente já viu que a criança ela tem o direito à educação, assegurada a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, certinho. Terceiro, a mãe e o pai, ou os responsáveis pela criança, têm o quê? Direitos iguais
e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme disposto no ECA. Certíssimo. A mãe e o pai têm o quê? Os direitos são iguais e as responsabilidades e os deveres são compartilhados. Marca aqui a alternativa correta. Então a gente ficou com correta aqui com a terceira e com a segunda. Vamos aqui, terceira e segunda. Alternativa A. Nenhuma afirmativa está correta? Não. Alternativa B. Apenas uma afirmativa está correta? Não. Alternativa C. Apenas duas afirmativas estão corretas. Exatamente isso. O gabarito aqui da questão 34, letra C. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais, de dinheiro, a falta ou a carência de dinheiro, não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Vamos aqui no mapinha mental, ó. A falta ou a carência de recursos materiais, isso é, a falta ou a carência de condições financeiras, de condições de possibilitar aí para a criança esses recursos materiais, recursos financeiros, não deve constituir, ó, não constitui suficiente motivo para o quê? Para a perda ou suspensão do poder familiar. Então não é porque aquela família é uma família pobre, ou paupérrima, nem que seja muito, 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 muito pobre. Mesmo assim, isso não é base para você perder ou suspender o poder familiar. Então, a questão financeira, a condição financeira, não é suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Questão 33, vamos lá. Questão 35, na verdade. Assinale a alternativa correta quanto ao direito à convivência familiar e comunitária presente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Alternativa correta. Alternativa A. A gestante ou a mãe que manifesta interesse em entregar seu filho para adoção. Entregar o filho para adoção. A gente viu esse conceito já. Antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à delegacia da mulher mais próxima de sua residência. Certo ou errado? Erradíssimo. O que a gente viu aqui? Que ela será encaminhada obrigatoriamente para onde? Para a justiça, né? Para a vara da infância e da juventude. Então ela vai para a justiça e não para uma delegacia. A alternativa A está errada. Alternativa B. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibida quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. A gente vai ver esse conceito mais à frente. Vamos deixar ele aqui, vamos só com o conhecimento que a gente já tem. Vamos deixar ele aqui. Alternativa C. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. O que a gente acabou de ver? Que não constitui. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então a C também está errada. Alternativa D. É direito da criança e do adolescente ser criada e educada no seio de sua família, certinho? E, excepcionalmente, em família substituta, corretíssimo? Assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento parcial como ser humano. E o que a gente viu? O desenvolvimento ele é integral. As bancas sempre vêm aqui e mudam essa palavra integral para parcial. Então, isso aqui tornou a alternativa D errada. Por eliminação, só com o conhecimento que a gente já tem, a gente chegaria aqui na alternativa B como gabarito. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, a gente já vai chegar aqui nesse texto, mas é isso, ó. Os filhos havidos, gerados ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, isso aqui está correto. Questão 35, gabarito letra B. Por eliminação, a gente já chegaria nela. Continuamos. Agora nós chegamos na parte mais importante dessa aula. Nós vamos ver agora os conceitos de família. Ele vai começar aqui com o conceito de família natural, depois família extensa ou ampliada e por último família substituta. Esse aqui é o texto mais cobrado, né? O trecho mais cobrado da lei quando ela cobra essa parte. Então a maioria das questões se concentram aqui. Vamos para o artigo 25. Ele vai dizer assim, ó: entende-se por família natural. O que é família natural? Comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Mapinha mental. O que é família natural? A família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, isso é, ou pelo pai, mãe e filho, né? Pai, mãe e filho, pelos pais, pai, mãe e filho, ou qualquer deles, isso é, pai e filho ou mãe e filho. Então, pai e filho é família, mãe e filho é família, pai, mãe e filho é família. Então, família natural. Família natural tem esses três formatos: ou é o pai e o filho, ou é a mãe e o filho, ou é pai, mãe e filho. Tudo isso é família natural. Então, pai, mãe e filho e os seus descendentes, né?
constitui ele o conceito de família natural. Não é um conceito difícil de entender, um conceito até óbvio, porém ele é um conceito muito cobrado, é onde está a maioria das questões. O que que é família natural? Família natural, pai, mãe e filhos, ou pai e filhos, ou mãe e filhos. Então isso aí é o conceito nosso de família natural, o conceito do ECA. Vamos aqui para a questão 36. Diz assim: a comunidade formada pelos pais, né? Pais, então pai, mãe e filhos, ou qualquer deles, pai, filho ou mãe e filho, e seus descendentes, é definida expressamente pelo ECA como. A questão perguntou qual que é essa definição. Essa definição é o qual conceito de família? Alternativa A, família extensa? Não, esse aí não é a definição de família extensa. Alternativa B, família natural? Exatamente isso. A gente acabou de ver, ó, que a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes é o conceito, né, a definição de família natural. Então, a alternativa B é o seu gabarito. Memorize bem isso aqui. Família natural, comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, mais seus descendentes. Esse aqui é o gabarito da questão 36, letra B. Parágrafo único. Agora vamos avançar. Nós acabamos de ver o conceito de família natural. Agora o ECA vai apresentar o conceito de família extensa ou ampliada. Diz assim, ó, entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade dos pais e filhos ou da unidade do casal. Então, para além do pai, mãe e filho, ou para além do pai e filho ou mãe e filho, para além dessa comunidade, que é o conceito ali de família natural. Então, para além da família natural. Formada por quem? Família extensa ou ampliada é formada por quem? Por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive ou mantém vínculos de afinidade e afetividade. Vamos olhar aqui no mapinha mental. Família extensa ou ampliada. Como o próprio nome diz, ela estende-se, ela é maior do que a unidade formada pelos pais e filhos. Então, ela é maior do que ali aquela comunidade da família natural. Formada por quem? Pelos parentes próximos. Vamos definir de uma forma simples. Família natural, pai, mãe e filhos. Família extensa ou ampliada, ela inclui os parentes próximos. Os parentes próximos não estão incluídos na família natural, mas sim na família extensa ou ampliada. Quando a gente fala ali de avós, de tios, eles são parte ali da família extensa ou ampliada. Família natural, lembre-se, pai, mãe, filhos. Família extensa ou ampliada, os parentes próximos. Então, os parentes próximos estão incluídos ali no conceito de família extensa ou ampliada. Esses parentes próximos são aqueles com os quais a criança ou adolescente convive, tá? Convive com o avô, convive com o tio e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, um avô, um tio, que a criança ali que conviva com a criança, que tem esse vínculo, esse laço ali de afetividade e afinidade, eles podem ser considerados, né, eles são considerados família extensa ou ampliada. Lembre-se que a família extensa ou ampliada inclui esses parentes próximos. Vamos aqui para a questãozinha 37. Diz assim, de acordo com o ECA, a Lei 8069 de 1990, no seu artigo 25, parágrafo único, vamos lá. Entende-se por família X ou X aquela que estende-se para além da unidade dos pais ou filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Essa aqui é a definição clara e óbvia de família extensa ou ampliada. Incluiu parentes, família extensa ou ampliadas. Pai, mãe, filho, família natural. Pai, mãe, filho, família natural. Colocou os parentes próximos, família extensa ou ampliada. Então, aqui a família extensa ou ampliada, vamos ver qual é a alternativa. Vou puxar para um verde aqui. Alternativa A, extensa ou natural? Não. Alternativa B, ampliada ou restrita? Não. Alternativa C, natural ou única? Não. Alternativa D, extensa ou ampliada. Então, o gabarito aqui da nossa questão 37, letra D, extensa ou ampliada. Artigo 26, diz assim: os filhos havidos, gerados, né, os filhos gerados fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento ou por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Aqui nós estamos falando aqui dos filhos da amante ou dos filhos do amante, a depender do caso, né? E eles não devem ser o quê, ó? Os filhos havidos, gerados fora do casamento, poderão ser reconhecidos pelos pais. Eles podem ser reconhecidos pelos pais de que forma? Conjunta, né? Conjunta ali os dois reconhecer junto, ou separadamente, no próprio termo de nascimento. De forma conjunta ali, na hora que a criança nasceu, já o pai e a mãe ali já colocam o nome na declaração de nascimento. Então, pode ser de forma conjunta ou separadamente, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem
da filiação. Isso é, os filhos ali havidos, né, gerados fora do casamento, os filhos ali do amante ou da amante, podem ser reconhecidos pelos pais. Ali, no momento que nasceu ali na declaração de nascimento, ou depois o pai ir lá e reconhecer, colocar ali o nome dele ali como reconhecendo aquela criança como seu filho, certo? Vamos ver como que isso aqui cai em prova. Diz assim, questão 38. No artigo 26 do Estatuto da Criança e do Adolescente, define que os filhos havidos, gerados fora do casamento, poderão ser reconhecidos pelo pai. De que forma? Alternativa A, separadamente, apenas por termo de nascimento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Não é apenas separadamente. A gente viu que pode reconhecer conjunta ou separadamente. Então a alternativa A está errada, ela não colocou conjunta, ela colocou apenas separadamente. Alternativa B, separadamente, no próprio termo de nascimento, por testemunho mediante, ó, separadamente já tornou a questão errada. No próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, preferencialmente pela parte paterna, então também não tem essa indicação aqui. Ele diz que é o quê? Qualquer que seja a origem da filiação, tanto pai como mãe. Então, a alternativa B também está errada. Alternativa C, conjunta ou separadamente, opa, já gostei dela, vou puxar com verde. Conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. É exatamente isso. Os filhos havidos ali, ó, a gente acabou de ver que os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos. De que forma? Conjunta ou separadamente no próprio termo de nascimento, ali desde a hora que nasceu, ou por testamento, né, depois de um outro momento, mediante escritura pública ou outro documento, qualquer documento, qualquer que seja a origem da filiação, tanto do pai quanto da mãe. Então, o gabarito aqui da questão 38, letra C. Artigo 28. Nós chegamos agora num ponto que gera mais dúvida quando a gente vai estudar o ECA, essa parte de conceito de família, que é o conceito de família substituta. O conceito de guarda, vai apresentar o conceito de guarda, de tutela e de adoção. Nós vamos ver que o conceito de guarda ele não é muito complexo, é um conceito fácil de entender, de tutela, ainda mais simples para concursos da carreira de educação. Agora, quando chega na parte da adoção, o que acontece? Ela é a parte mais extensa do ECA. São muitos artigos, são muitos incisos, muitas regras, muitas normas. O que a gente vai fazer? A gente vai manter o nosso prisma, manter o nosso foco de puxar somente aquilo que cai em concurso da carreira de educação. Então, as partes ali, ó, os pormenores da adoção que não são cobrados ou que raramente cai, uma em cada 100 provas, a gente não vai colocar aqui porque não vale a pena o custo-benefício, senão vai ficar muito extenso. E essa parte de adoção, as questões se concentram em artigos centrais, só no conceito de adoção. A maioria das questões, né, estão nesses conceitos e por isso que nós vamos focar neles, certo? Artigo 28 diz assim, ó, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, nos termos desta lei. Pronto. Aqui agora ele apresentou o conceito de família substituta. A gente viu que a família natural é pai, mãe e filhos, né? Ou pai e filho, ou mãe e filhos. A família extensa ou ampliada, ela inclui os parentes próximos. E agora ela vai apresentar o conceito de família substituta. Família substituta é dividida em três: guarda, tutela ou adoção. Então, guarda, tutela ou adoção é família substituta. Parentes próximos, extensa ou ampliada, pai, mãe e filhos, família natural, certo? Outro conceito que convém a gente falar, que a guarda, ela pode ser revogada. A guarda, ela pode ser temporária. A tutela também vai ser temporária. Agora, a adoção não. Uma vez adotado, realizado ali todo o rito, né, todo o procedimento de adoção, já era, não volta mais atrás, não tem como revogar. Então, a colocação em família substituta, guarda, tutela ou adoção. Questão 39 diz assim: de acordo com a Lei 8069 de 1990, glorioso ECA, sobre a colocação em família substituta, guarda, tutela ou adoção. Família substituta, repete comigo: guarda, tutela ou adoção. Assinale a alternativa correta. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Certo ou errado? Certíssimo. Coisa de cinema, isso aqui é a nossa definição do que é família substituta. Parágrafo segundo, vamos começar. Tratando-se de maior de 12 anos, ó, maior de 12 anos. Muitas bancas têm aqui, gostam de cobrar essa questão. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento, colhido em audiência. O mapinha mental, ó, tratando-se de quê?
Se a criança ali, né, for maior de 12 anos, então adolescente já, maior de 12 anos, será necessário o quê? O seu consentimento. Então, maior de 12 anos, né, os adolescentes ali já vão ser necessário o consentimento, a opinião, o que que esse adolescente acha. Questão 40 diz assim: de acordo com a Lei 8069, a colocação em família substituta, faz de que forma? Guarda, ó, guarda, tutela ou adoção. Guarda, tutela ou adoção. Independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. E tratando-se de maior de 12 anos de idade, o que acontece? Maior de 12 anos de idade. Alternativa A. Será necessária a intervenção do Conselho Tutelar? Não, deixa eu ficar para o vermelho aqui. De jeito nenhum. Ninguém falou de Conselho Tutelar. Alternativa B. Será necessário deferimento do juiz responsável? Não. Alternativa C. Será necessário acompanhamento da assistência social? Não. Alternativa D. Será necessário o seu consentimento? Exatamente isso. Então, maior de 12 anos, ali será necessário o quê? O seu consentimento para colocação em família substituta, tanto na guarda, como na tutela, como na adoção, certo? Agora nós vamos iniciar aqui a guarda. Vamos falar de guarda, tutela e adoção. Aqui os primeiros conceitos de guarda. Artigo 33 diz assim: guarda obriga a prestação de assistência. Que tipo de assistência? Material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive os pais, ó, inclusive os pais. Vamos aqui no mapinha mental. A guarda, né? A guarda, quem tem a guarda tem o quê? Obriga, né? Quem tem a guarda tem a obrigação de uma assistência material, assistência moral e assistência educacional. Então, quem tem a guarda da criança é que é o responsável pela assistência material, né? Fundamentos ali, coisas, um quarto, comida, então tudo aquilo que for assistência material, assistência moral, conceitos éticos, conceitos morais e assistência educacional, fazer a matrícula da criança. Quem tem a guarda é obrigado a fazer isso. Assistência educacional, cadernos, tudo aquilo que levar a criança na escola, tudo aquilo que for envolver ali assistência educacional é de responsabilidade de quem tem a guarda da criança ou do adolescente. Agora vem as questões. As questões não trabalham isso. Realmente ela vem aqui e fala o quê? Certinho. Quem tem a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Certinho a criança ou adolescente. Aí as questões vêm aqui e falam assim, ó, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, menos os pais. As questões vêm aqui e colocam aqui menos os pais. E quem tem a guarda tem o direito de opor-se, inclusive aos pais. A vontade daquele que tem a guarda, né, a decisão daquele que tem a guarda, ela é superior à vontade dos pais. Pensa numa criança que a guarda dela está com um avô. Então, os seus avós ali têm a guarda. Aí chega o pai da criança e fala: Ó, quero matricular meu filho na escola tal. Quem tem a guarda pode olhar e falar: não, não, a gente não vai matricular lá. Por mais que sejam os pais da criança falando que querem matricular em determinada escola. Ou outra situação. Então ele tem direito, né? Quem tem a guarda tem direito de opor-se a terceiros, inclusive os pais. Foque bem atenção, que é inclusive os pais, e a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional, certo? Tendo essas informações de guarda, a gente já mata as questões. Questão 41 diz assim: considere que, de acordo com o ECA, a colocação em família substituta far-se-á mediante o quê? Guarda, tutela ou adoção. Dessa forma, é correto afirmar que a afirmativa diz assim: a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, exceto aos pais. As bancas adoram fazer isso. Vim aqui colocar, ó, exceto aos pais. Opor-se a terceiros, exceto aos pais. O que que a gente viu? É opor-se a terceiros, inclusive, ó, inclusive aos pais. Então, os pais também estão ali incluídos nessa parte de opor-se a terceiros. Então, a questão aqui, 41, gabarito errado. Parágrafo primeiro diz assim: a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto de adoção por estrangeiros. Vamos aqui no mapinha mental. A guarda, ela destina-se a regularizar a posse de fato. Sabe aquela criança que é um clássico ali, criado pelos avós? Então a criança ela é criada pelos avós, o adolescente ela é criado pelos avós. É o avô que dá, que faz comida, é o avô que ensina o que é certo e o que é errado, é o avô que leva para a escola, que matricula, que se preocupa com a educação. Então são os avós que realmente têm ali a posse de fato. Então a guarda ela vem e regulariza isso.
Eu falo, realmente o responsável por essa criança e adolescente são os avós, não são os pais. Então vamos regularizar essa posse. Porque quem tem a guarda tem direito de matricular. Porque se você não tiver a guarda, você não vai poder, você não vai ser o guardião dessa criança. Quem tem a guarda é quem tem o direito, o dever de matricular, de decidir coisas da criança. Então você vai lá, a guarda vai lá e regulariza. O pai continua sendo o pai. A mãe continua sendo a mãe. Só que a guarda vai falar, ó, o responsável material, né, moral e educacional é quem tem a guarda. Então pode passar essa guarda por um tio. Quem tiver a guarda é o responsável. E ela vai regularizar a posse de fato, aquilo que já acontece, certo? Então a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, exceto por adoção por estrangeiros. Isso aqui raramente cai, eu não vi nenhuma questão sobre isso. O foco aqui principal é lembrar que a guarda ela é para regularizar a posse de fato. Então aquele que realmente tem ali a posse de fato, né, geralmente está cuidando da criança, a guarda vem e regulariza isso. Questão 42, vamos lá. Considera-se que, de acordo com o ECA, a colocação em família substituta far-se-á de que forma? Mediante guarda, tutela ou adoção. Dessa forma, é correto afirmar o quê? Vamos lá para a afirmativa. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato. A gente acabou de, vou até puxar para um verde para estar certo. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, certinho, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela ou adoção, exceto no de adoção por estrangeiros, certinho. A gente viu aqui que a guarda destina-se a regularizar a posse de fato. Então, questão 42, gabarito letra C, gabarito correto. Parágrafo terceiro. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive os previdenciários. Mapinha mental. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de quê? A condição de dependente. Você pode ir lá no teu plano de saúde colocar como dependente. Coloca, se você tem a guarda da criança ou do adolescente, lá, coloca ele como dependente. Então ele é seu dependente de fato, de direito para todos os fins e efeitos de direito. Então, para todos os fins, a guarda vai conferir a condição de dependente à criança ou adolescente, aquele que for o detentor da guarda, inclusive os previdenciários. Olha isso aqui. As bancas vão vir aqui e vão colocar exceto os previdenciários, menos os previdenciários. E quem a gente acabou de ver, que é inclusive os previdenciários. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive incluindo os previdenciários. As questões quando cobram esse parágrafo, elas vêm aqui e colocam exceto os previdenciários. Então, olha, o olhar principal fica ali. Questão 43 diz assim: leia atentamente as proposições sobre a questão de guarda familiar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, marcar se é verdadeiro ou falso. Primeiro aqui. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, certinho, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela ou adoção, exceto na adoção por estrangeiros. Então sempre é bom aqui você marcar, né, como tem uma exceção. Eu não vi questão sobre isso, mas é bom a gente ficar de olho, exceto na adoção por estrangeiro, certinho. Então a primeira afirmativa aqui está correta. A gente acabou de ver que essa é a definição de guarda ali, que a guarda, ela regulariza a posse de fato. A guarda regulariza a posse de fato. Segunda afirmativa. A guarda confere à criança ou adolescente condição de dependente, certinho, para todos os fins e efeitos de direito, com exceção do previdenciário. Se ela chegou aqui e colocou uma bomba, com exceção dos previdenciários, negativo, incluindo os previdenciários. Então aqui está errado. Questão 43 vai ficar verdadeiro e falso. Vamos procurar o gabarito. Questão 43, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Gabarito letra A. Gabarito letra A. Verdadeiro e falso. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Agora nós vamos falar da tutela. O artigo 36 diz assim: tutela será deferida, nos termos da lei civil, pessoa até 18 anos incompletos. A tutela é uma parte bem simples aqui para a gente entender. Quando é cobrado mais a idade, sobretudo a idade. A tutela é para aquela criança rica, que precisa ali de um gestor financeiro, para dizer como vai ser feito os investimentos. Imagina um filho, um órfão ali, que fica órfão, e ele é filho de um empresário, tem muito dinheiro. Então você precisa de alguém para cuidar desse dinheiro, para ir gerenciando essa empresa, para que quando essa criança ali alcance, né, a maioridade, esse patrimônio seja preservado. Então a tutela é para isso, para essa parte financeira. E ela será deferida nos termos da lei civil. O que que as questões cobram? Isso aqui, ó. As questões cobram isso aqui, ó. A idade. Até que ponto, ó, a pessoa de até 18 anos
incompletos, incompletos. Então, até 18 anos incompletos, a tutela será deferida. A partir dos 18 anos completos, acabou. A partir dos 18 anos completos, a tutela já não será mais deferida. Qual que é o prazo limite? 18 anos incompletos. Então, tutela, ó, tutela, 18 anos, até os 18 anos incompletos. Sabendo isso, a gente mata a tutela. E lembrando que tutela tem a ver com essa gestão financeira. Questão 44 diz assim: segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a tutela será deferida nos termos da lei civil. A pessoa de até quantos anos? Até quantos anos incompletos? Até 18 anos incompletos. A gente acabou de ver que a idade que preenche aqui é 18 anos incompletos. Assinala a alternativa que completa corretamente a lacuna. 15 anos? Não. Deixa eu pôr um verde aqui. 15 anos não. 16 anos não. 18 anos. Opa, exatamente isso até os 18 anos incompletos. Tem muitas questões que vem aqui colocam 21 anos, que é uma idade ali que a pessoa fica mais em dúvida, mas a gente acabou de ver que a tutela é até 18 anos o quê? Incompletos. Então, questão 44, gabarito letra C. Agora nós vamos entrar aqui na parte mais complexa, parte que tem mais condições, a lei mais disciplina ali, normas e regulamentos sobre a adoção. Nós vamos focar naquilo que é importante para nós nos concursos da área da educação. Começando, artigo 39. A adoção da criança e do adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. Vamos ver aqui agora quais são aí as condições para a adoção. Parágrafo primeiro diz assim: a adoção é medida excepcional e irrevogável. Uma vez adotado, já era. A qual deve ser recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural, primeiramente, né? Ou, por último, na família extensa. Então, a adoção, ela só vai vir quando for esgotado ali todas as condições de permanência na família natural, pai, mãe e filhos, ou família extensa, pai, mãe e filhos ali, incluindo os parentes próximos na forma do parágrafo único do artigo 25 dessa lei. Então, ali na definição ali do que é família extensa ou natural. A adoção, vamos aqui no mapeamento mental. A adoção memoriza isso aqui, ó. Guarda isso aqui. É uma medida excepcional e ela é irrevogável. Ela é excepcional e ela é irrevogável. As questões gostam muito de mudar isso aqui. Dizer que ela é revogável ou dizer que ela não é excepcional, que ela pode ser tomada ali no primeiro momento. Negativo. Ela é excepcional, é o último caso e ela é irrevogável. Ó, ela só deve ser aplicada quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na sua família natural ou extensa. Então, em último caso, a criança ou adolescente vai para adoção. Em último caso, ela vai para lá. Por quê? Porque é uma medida excepcional e irrevogável. Então, acabou os vínculos familiares, a gente vai ver aqui, eles são desfeitos, totalmente desfeitos e não tem como revogar. Já era, acabou. Então, a adoção ela é uma medida excepcional e irrevogável. Vamos aqui para a questão 45. Considerando o Estatuto da Criança e Adolescente, assinar a alternativa correta. Ó, a adoção poderá ser revogada. A gente acabou de ver o que? A adoção ela é o quê? Irrevogável. Uma vez adotado já era, acabou, não tem volta. A qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido ou não o Ministério Público. Erradíssimo, erradíssimo. A gente acabou de ver o quê? A adoção ela é o quê? Irrevogável. É uma medida irrevogável, não pode ser revogada. Questão, artigo 40. Diz assim: o adotando, então a pessoa que vai ser adotada, deve contar no máximo com 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Então, a criança ou adolescente, no caso aqui o adolescente, para ele ser adotado, a idade limite, no máximo, a data do pedido. Então, a data do pedido, no máximo, é o quê? 18 anos. Então, 18 anos é a idade máxima para você adotar alguém. Você não pode adotar alguém que seja maior de 18 anos. Só pode adotar alguém menor de 18 anos. O prazo máximo para você entrar com o pedido é 18 anos. Então, essa é a regra geral. De uma regra geral, para você adotar um adolescente, o prazo máximo de idade que esse adolescente pode ter é 18 anos. Então, ele tem que ser menor que 18 anos. A partir do momento em que ele fez 18 anos, ele já não pode ser mais adotado. A não ser que você tenha a guarda ou tutela dele. Se você já tiver a guarda, um avô ali que já tem a guarda, um tio que já tem a guarda ou já tem a tutela, ele pode adotar ali maior de 18 anos. Mas essa é uma exceção. As questões elas se concentram principalmente nisso. O prazo máximo, ó, deve
contar no máximo, prazo máximo de idade desse adolescente é 18 anos, na data do pedido. Então, o adotando, né, que é o adolescente que vai ser adotado, deve contar com, no máximo, o quê? 18 anos, a data do pedido da adoção. Então, quando a pessoa for entrar ali com o pedido de adoção, o prazo máximo que esse adolescente deve ter, né, a idade limite que ele deve ter é 18 anos. Se ele já tiver 18 anos completos, então ele não vai poder ser adotado, a não ser que ele já esteja sob a guarda ou a tutela dos adotantes. Foca principalmente no prazo, é ali que estão as questões. Então, o prazo máximo é 18 anos de idade. Questão 46 diz assim: sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinar a alternativa correta. Ó, o adotando, a criança ali, o adolescente que vai ser adotado, deve contar com no máximo 16 anos de idade na data do pedido. O que é isso? A gente acabou de ver que são 18 anos de idade a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Então, a não ser que ele já esteja aí sobre a guarda ou tutela dos adotantes, ele deve contar com, no máximo, 18 anos e não 16 anos. As questões, a maioria das questões vai aqui e troca essa idade. A maioria absoluta das questões vai aqui e troca essa idade. A idade limite, né, o prazo máximo ali é 18 anos do adotando. Então, a questão 46, gabarito errado. Gabarito errado. Colocou 16 anos e o prazo limite, como a gente acabou de ver aqui, é 18 anos. Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, ali de herança e tudo mais, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Vamos entender isso. Quando ocorre a adoção, a primeira coisa que acontece, aí ela atribui a condição de filho ao adotado. Então, aquele casal, ou o pai ou a mãe que quer adotar, no momento em que ele adotar, que for decidido ali, ó, você adotou essa criança ou esse adolescente, a condição é de filho, igualmente se fosse um filho ali natural. Então, é igualmente, o filho por adoção é igual, a mesma condição. Oferece ali, né, estabelece a condição de filho aquela criança ou adolescente que for adotado. Com os mesmos direitos e deveres. Então, com os mesmos direitos e deveres. Inclusive sucessórios, inclusive de herança, parte financeira, tudo desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes. Então, a partir daquele momento da adoção, o pai natural e a mãe natural já não são mais pais. Os avós já não são mais avós. Os tios já não... Qualquer vínculo familiar acabou, sucumbiu. Os avós agora são os pais e as mães, o pai e a mãe de quem adotou. Então, a parte de toda a família ali de quem adotou vira a família da criança ou do adolescente. E a sua família natural, a família natural da criança ou do adolescente, acabou. Já não tem mais nenhum vínculo. Qual que é a única exceção? Salvo os impedimentos matrimoniais. Isso é, por mais que a criança adolescente foi adotada ali e todos os vínculos foram sucumbidos, ele só não pode casar com um irmão ali, por exemplo, né? Não pode casar com um irmão de sangue. Então, ele não, ele, o- as- os investimentos, né, os impedimentos matrimoniais, perdão, os impedimentos matrimoniais, eles permanecem. Então, você não vai poder casar com um parente seu de sangue. Só isso. O resto, nada mais. Todos os outros vínculos, todos, acabaram. A única coisa que fica é o impedimento de casamento matrimonial, de ações matrimoniais, né? De impedimentos matrimoniais. Esse permanece. Então estará proibido ali o casamento, continua, né? Proibido o casamento entre esses parentes. Então não vai poder se casar com os parentes de sangue. Mas para todos os outros fins, tudo acabou. Agora será a família nova. Essa nova família, os novos parentes, tudo aquilo que era antigo, né? Toda a parte de família natural sucumbiu e acabou. Vamos aqui entender como isso vai ser cobrado em prova. Questão 47 diz assim: considere, de acordo com o ECA, a colocação em família substituta, far-se-á de que forma? Guarda, tutela ou adoção. Dessa forma, é correto afirmar que nós temos aqui quatro alternativas, estamos procurando a correta. A alternativa A diz assim: a tutela será deferida nos termos da lei à pessoa de até 18 anos, tá certo? Completos. Opa! A única coisa que a gente viu que é importante ali na parte da tutela para nós é o quê? Que a tutela será deferida nos termos da lei a pessoa de até 18 anos incompletos e não completos. Então a questão aqui 47, banca Consulplan, ela bateu doído, teve uma taxa de erro muito grande, essa muito alta, né, essa questão, porque muitas pessoas vieram aqui, ó, a pessoa de até 18, a tutela, né, até 18 anos completos. Não se atentou ali que é incompleto, ela veio e colocou uma bomba. A alternativa A está errada. Alternativa B. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, certinho. Vou puxar aqui para um amarelinho para te marcando. A guarda destina-se à regularização da posse de fato,
podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela ou adoção, exceto de adoção por estrangeiros. Certíssimo, a gente viu que essa aqui é a definição aí de guarda. A guarda é para regularizar a posse de fato. Questão 47, letra B. Vamos ver as demais para a gente entender. Alternativa C. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional, certinho, à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, exceto aos pais. Negativo. O que que a gente viu? Esse direito de opor-se a terceiros é inclusive os pais. A alternativa, então, a C está errada. Alternativa D. A adoção atribui condição de filho ao adotado, certinho, com os mesmos direitos e deveres, excluindo sucessórios. Negativo. É incluindo sucessórios. A parte ali de herança e qualquer outro direito que tiver sucessório, ele está incluído, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Certinho. Salvo os impedimentos matrimoniais. Mas é que ele colocou excluindo sucessórios e é incluindo. E isso tornou errado. Questão 47, gabarito letra B. Artigo 42 diz assim: podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Nesse quadrinho aqui, o que eu fiz? Eu destaquei condições ali dentro daquilo que é estabelecido como adoção que são relevantes para nós. Então a gente vai ver aqui uma sequência de quatro normas, de quatro regras que são cobradas, que são as nossas últimas regras, nossas regras de ouro. Tirando isso que a gente já estudou, isso aqui é o mais cobrado. Fora isso, a gente já vai fechar o nosso conceito de família substituta na parte de adoção. Questão 42, né, o artigo 42 diz assim: podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Isso é, se você tiver mais de 18 anos, não importa se você é casado ou não, ou se você é solteiro, você pode adotar. Então, para cima de 18 anos, mesmo que você não seja casado, não é obrigatório ser casado. As bancas vão vir aqui e vão falar que é obrigatório ser casado, mas não é. É obrigatório ter 18 anos, independentemente do estado civil. Pode ser casado ou pode ser solteiro. Próxima. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Por que que não pode adotar? Porque você tem que sair da família. Então, a adoção, ela retira você daquela família natural e coloca você em outra família. Por isso, os tios, os avós, os irmãos não podem adotar. A adoção ela só ocorre quando é em outra família. Porque se ficar ali com os tios ou com os avós, é família ampliada ou extensa, porque são parentes próximos. Agora, quando você tira dessa família natural e coloca em outra família, aí ocorre a adoção. Então, não pode adotar os ascendentes e os irmãos. Então, ali, parentes ali não vão poder adotar. Só outra família que vai poder adotar. Parágrafo terceiro. O adotante há de ser, ó, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Então, se você quiser, supomos que você queira fazer uma adoção. Ah, eu quero adotar um adolescente ou uma criança. Você precisa ser 18 anos, 16 anos, perdão, mais velho, no mínimo. No mínimo, a diferença entre quem vai adotar e quem está sendo adotado tem que ser 16 anos. No mínimo de diferença. Essa é a diferença mínima de idade. Então, você não pode adotar com menor diferença. As bancas vão vir aqui e vão colocar 18 anos, ou vão colocar 14 anos, ou vão colocar 12 anos. Negativo. Qual que é a idade de diferença entre quem vai adotar e quem está sendo adotado? A idade mínima de diferença é qual? 16 anos. Então tem que haver um lapso temporal ali de distância de 16 anos entre quem vai adotar e quem vai ser adotado. Artigo 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou representantes legal do adotando. Então, a adoção depende desse consentimento dos pais ou dos representantes legais ali, do representante legal do adotando, de quem vai ser adotado. Aqui agora o nosso quadrinho, ó, tudo isso que a gente acabou de ver aqui nesse nosso primeiro quadro vai estar nesse mapa mental. Ó, podem adotar, quem que pode adotar? Os maiores de 18 anos. É obrigatório ser casado? Não, independentemente do estado civil. Então pode ser solteiro. Não pode adotar. Quem que não pode adotar? Os ascendentes e os irmãos. Então ali assim, ó, todos os parentes próximos ali da criança não vão poder adotar. E do adotando. Então não podem adotar os ascendentes e os irmãos não vão poder adotar. O adotante há de ser o quê? Pelo menos 16 anos mais velhos. Quantos anos mais velhos? Pelo menos 16 anos mais velhos do que o adotado. A diferença de idade entre quem vai adotar e quem está sendo adotado tem que ser no mínimo 16 anos. E por último, a adoção depende, ó, a adoção depende do consentimento. As bancas vão vir aqui e vão colocar que a adoção não depende do consentimento dos pais ou do representante legal que está adotando. E depende. A adoção depende do consentimento dos pais. Ah, eu quero entregar meu filho para adoção. Você precisa consentir com isso. Ninguém vai retirar o seu filho da sua família. Então, os pais ali dependem, para que a adoção ocorra, depende do consentimento do pai ou do representante legal, que vai entregar esse filho para adoção. 48.
8, questão 48. Vamos ver como isso é cobrado em prova. De acordo com a Lei 8069 de 90, glorioso ECA, sobre adoção, pode-se afirmar que a alternativa A podem adotar os maiores de 21 anos. Opa, o que a gente acabou de ver? Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Então, os maiores de 18 anos já podem adotar, e não 21. Alternativa B. O adotante há de ser pelo menos 18 anos mais velhos que o adotando. O adotante, né? Então, está falando aqui que a diferença entre quem vai adotar e quem está sendo adotado tem que ser de 18 anos. Que quem a gente viu, essa diferença mínima de idade tem que ser de 16 anos e não de 18. Então, a alternativa está errada. Alternativa C. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. É exatamente isso. Os ascendentes e os irmãos do adotando não podem adotar. A gente está procurando a correta, essa aqui é a nossa correta. E a alternativa D, vamos puxar para um vermelhinho, que já vai estar errado, né? Em se tratando de adotando maior de 10 anos de idade, será necessário o seu consentimento. Certo ou errado? O que a gente viu no começo aqui desse tópico, que é para haver necessidade do consentimento, o adolescente ele vai precisar ter 12 anos. Então, a partir de 12 anos é necessário o consentimento desse adolescente, mas 10 anos não. A banca veio aqui e colocou 10 anos, trocou a idade. Então, o gabarito aqui da questão 48, letra C. Questão 49 diz assim: no que se refere ao processo de adoção de crianças e adolescentes, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o glorioso ECA, assinale as afirmativas abaixo. Nós temos aqui algumas afirmativas, vamos ver se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira: o adotando deve contar com, no máximo, 21 anos de idade à data do pedido. Opa, deixa eu já puxar para um vermelho. O adotando, aquele que está sendo adotado, deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido. 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes, tá certo? Essa parte aqui, porém a idade errou. A idade é 18 anos, no máximo com 18 anos. Então a primeira afirmativa está errada. Percebeu que as datas, sempre você precisa olhar nessas datas. Tudo que a gente falou ali, esses prazos são onde as bancas cobram nas nossas provas, né? Para concluir a área de educação, eles vão lá e trabalham nos prazos. Segunda afirmativa. A adoção atribui condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, certinho, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais, coisa de cinema, a gente acabou de ver isso, que a adoção atribui condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive os sucessórios, desligando de qualquer vínculo, todos os vínculos com os pais e parentes, com a única exceção que é os impedimentos matrimoniais, vai poder casar ali com pessoas, com seus parentes de sangue, né, da sua família anterior. Mas para todos os outros conceitos, todos os outros casos de direito, a família passa a ser agora aquela família que adotou essa criança adolescente. A família anterior já era, todos os vínculos acabaram. 3. A adoção não depende de consentimento dos pais. Opa, em nenhum momento isso. A gente não pode arrancar ali uma criança ou adolescente da sua família sem o consentimento dos pais. Os pais vão ter que entregar. Então depende do consentimento dos pais. Então, ou o representante legal, né? Ou o responsável ali. Então, questão 49, a 1 está errado, a 2 está certo e a 3 está errado. É correto afirmar que, vamos procurar aqui já a alternativa correta, a única correta é a segunda. É correto afirmar que está correto apenas a 3, não, está errado. Está correto a 1, a 2, a 3, não, está errado. Está correto a 1 e a 2 apenas não. D, 1 e a 3 não. E, apenas a segunda. Gabarito, letra E. A única que está correta aqui na questão 49 é a letra E. E essa foi a nossa aula aí sobre convivência familiar e comunitária, se atentando sempre ao conceito de família natural, família ampliada e extensa e família substituta. E assim a gente termina essa aula. Até a aula 5.